A inteligência artificial está mudando tudo, e isso inclui as formas de ganhar dinheiro. Você não precisa mais ser programador, nem investir alto, e nem ter uma audiência gigante. Com as ferramentas certas, é possível criar serviços, produtos e conteúdos que geram renda de verdade, ainda que você esteja começando do zero. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 maneiras de fazer renda extra com o IA. E para isso já pegue um papel, uma caneta, um bloco de anotação, alguma coisa, porque eu vou passar o nome de várias ferramentas muito úteis, além de serem acessíveis e com custo muito baixo. Talvez nenhuma delas te deixe rico da noite pro dia. Na verdade, quase certamente isso não vai acontecer. Mas todas têm algo em comum. Elas valem o teste e podem te surpreender. A primeira das 5 formas é através de corte de vídeos. Na internet, a atenção é a nova moeda. E quem sabe capturar a atenção com consistência aprende a gerar dinheiro com frequência. Por isso, os vídeos curtos dominaram as redes sociais. Não importa se você está no Instagram, no TikTok, no YouTube ou até mesmo no LinkedIn. Os vídeos rápidos, dinâmicos e bem editados que aparecem no seu feed prendem sua atenção e te fazem parar de rolar. E isso não é coincidência. Em um mundo que todo mundo vive ocupado, eles entregam valor, ainda que de maneira subjetiva, em 30 segundos. Um bom corte, ele informa, ele emociona ou diverte. Isso cria engajamento, aumenta o número de visualizações, gera mais seguidores e, para quem vive disso, acaba trazendo também retorno financeiro. Por isso, cada vez mais criadores e empresas querem transformar seus vídeos longos, podcasts, entrevistas, aulas, palestras, em dezenas, talvez centenas de microconteúdos. E 2 ferramentas ajudam muito nesse processo. A primeira delas é o Opus Click. Você envia o vídeo completo, pode ser uma entrevista, uma aula, um podcast, e a IA seleciona automaticamente trechos com potencial de engajamento. E ela já entrega cortes curtos com legendas dinâmicas, zoom nos rostos das pessoas, palavras-chave destacadas e até sugestões de títulos. É como se você tivesse um editor júnior que te entrega um rascunho de maneira muito rápida. Você economiza tempo e já começa com uma boa base. Mas o Opus Click não é o único. Se você prefere editar direto do celular, você tem o CapCut, que também oferece recursos como inteligência artificial, com a geração automática de legendas, com destaque para palavras, a detecção de rostos aplicadas de zoom dinâmico, a sugestão de clipes com base em cortes anteriores, até modelos prontos com textos, transições e efeitos visuais. Com poucos toques você consegue criar vídeos que parecem profissionais, ainda que você não tenha nenhum tipo de experiência em edição. E o melhor é que tanto o Opus Click quanto o CapCut possuem planos gratuitos, o que já permite que você possa testar. Mas aqui vale o aviso, né? Esses planos são limitados. O Opus, por exemplo, insere marcas d'água nos vídeos e impõe um limite mensal. Já no CapCut, muitas funções que até pouco tempo eram gratuitas passaram a ser pagas. Por outro lado, a função de IA para cortes ainda está liberada de forma gratuita, o que já permite criar vídeos curtos com legenda automática. E todo aquele restante, né? Destaque para palavras, zoom, etc. Pô, Bruno, legal, mas se todo mundo pode fazer, como é que eu transformo isso em renda? Simples, nem todo mundo vai querer fazer. Alguns só querem um serviço pronto e você vai oferecer esse serviço para quem já cria conteúdo e deveria estar criando. Ou você acha que aqui no Grupo Primo eu fico editando meus vídeos? Não, nós temos um time de edição, mas também contratamos freela. E aqui cabe uma história engraçada, porque um desses freelas, o nome dele é Lucas, eu conheci no TikTok, ele tinha uma página de cortes, e eu via que os cortes do meu podcast que a equipe aqui do grupo fazia não iam tão bem quanto os cortes que ele fazia do meu podcast na página dele. Eu mandei uma mensagem e falei, cara, você não quer pegar esses cortes que você faz para sua página e fazer para mim também? Aí ele começou a fazer cortes para os sócios, aí o pessoal do Primocast viu que era bom, ele começou a fazer pro Primocast, aí depois foi para os economistas, deve ter mais gente de fora também, porque eu já indiquei ele para uma galera que sempre me pergunta quem faz meus cortes, a ponto do Lucas, que era engenheiro, hoje em dia fica só com edição de vídeo, porque ele ganha mais assim. E aí repare que você não tem que ser criador de conteúdo para ganhar dinheiro com isso. Você vai oferecer a mesma coisa que o Lucas fez com a gente para empreendedores, médicos, advogados, consultores, donos de loja, professor, palestrante, enfim, qualquer profissional que queira se divulgar nas redes sociais, mas não tem tempo ou habilidade para editar os vídeos. Eles precisam exatamente disso, alguém que entregue conteúdo muito bom e pronto. Com um processo bem definido, você monta esses pacotes semanais ou mensais de vídeos curtos, atende vários clientes ao mesmo tempo e cria uma fonte de renda com alta demanda nos dias de hoje e com muita escala. Quanto melhor o conteúdo, maior a chance de ser usado e com isso melhor tende a ser a sua remuneração ao longo do tempo. Agora, a segunda forma é através de venda de imagens. Se, por exemplo, trabalhar com edição de vídeo não faz sentido para você, tudo bem, porque com IA a gente está vendo uma revolução nessa área também de criação de imagens. E acredite, tem gente ganhando dinheiro vendendo imagens que nunca foram registradas por uma câmera e nem desenhadas à mão. Hoje, com IA, qualquer pessoa pode criar imagens do zero, mesmo que nunca tenha feito um desenho na vida e colocá-las à venda em plataformas digitais. Imagens são compradas todos os dias por empresas, agências de publicidade, veículos de mídia, e-commerces, designers e criadores de conteúdo. E o motivo é bem simples, nem toda imagem pode ser usada livremente. Eu conto essa história aqui pra vocês com as minhas cicatrizes, porque lá atrás, quando eu criei meu blog, eu peguei algumas imagens na internet achando que elas eram de uso livre, e pouco tempo depois chegou lá um e-mail que eu tava usando imagens de maneira não permitida, me obrigando
obrigando a pagar um certo valor porque elas eram de um banco de imagens específico. Isso saiu barato, tá? Porque usar imagens sem autorização pode gerar até processos judiciais com custo elevado. E não fui só eu que aprendi isso da pior forma, muitas empresas também já lidaram com esse tipo de problema. Por isso, a forma mais segura e profissional de usar imagens é comprando realmente em bancos especializados. Alguns exemplos são aquele GetImages, iStock, Shutterstock, o Adobe Stock. Eles garantem os direitos de uso. Por exemplo, no GetImages, uma imagem do Neymar pode custar até R$ 1.200 dependendo da resolução e da licença de uso. Se o objetivo for um uso comercial ou publicitário, o valor pode ser ainda maior. Mesmo assim, costuma ser muito mais barato pagar pela imagem do que arcar com o custo de um processo por violação de direito autoral. Esse tipo de demanda constante ajuda a movimentar um mercado gigantesco. O mercado global de imagens hoje foi avaliado em coisa de 6,85 bilhões de dólares em 2023 e deve alcançar alguma coisa próxima de 13,5 bilhões até 2032, segundo o SkyQuest Technology. Isso representa um crescimento médio na ordem de 7% ao ano, impulsionado pela explosão de demanda por conteúdo visual nas áreas de publicidade e mídia. Ou seja, há dinheiro sendo investido diariamente na compra de imagens para os mais diversos fins. E você pode aproveitar esse mercado sem precisar tirar uma única foto com uma câmera. Porque hoje você tem ferramentas como o Midjourney, o Leonardo AI e o DALL-E que permitem que qualquer pessoa crie imagens profissionais, totalmente originais, com poucos comandos de texto. Basta descrever o que você quer, um personagem, uma paisagem, uma cena conceitual, e aí a transforma uma descrição em uma imagem pronta para uso. Entre as ferramentas que eu falei aqui, na minha humilde opinião, a mais popular e avançada é o Midjourney. Ele funciona dentro do Discord, exige comandos em inglês, mas entrega resultados com uma qualidade impressionante, muitas vezes indistinguíveis de uma foto real. Pô, Bruno, mas eu não falo inglês, então você vai lá e usa o ChatGPT, outra ferramenta que a gente vai abordar aqui logo mais, para criar o prompt detalhado, traduzir automaticamente e colar no Midjourney. Em menos de um minuto você tem uma arte exclusiva, mas repare que criar as imagens é só metade do caminho. A outra metade é saber onde vender. E aí que entra mais uma ferramenta chamada Fiverr, com 2 R's no final. O Fiverr é uma das maiores plataformas de freelancers do mundo, usada por empresas e profissionais que contratam serviços criativos sob demanda. Lá dentro você encontra praticamente de tudo. Tem design gráfico, edição de vídeo, programação, tradução e cada vez mais artistas que usam IA para criar imagens personalizadas. Hoje, entre os serviços mais populares da categoria de design, já aparecem dezenas de perfis oferecendo arte gerada por IA. E é exatamente isso que você vai fazer por lá. Criar uma conta, montar o seu portfólio, estruturar pacotes e oferecer a criação de imagens sob demanda. Você pode vender desde imagens simples, como personagens, capas, mascotes ou cenas conceituais, até pacotes maiores, com 3, 5 ou 10 imagens personalizadas. Os preços variam bastante, há artistas que cobram a partir de 150 por imagem, enquanto outros chegam a vender pacotes por mais de R$ 2.000. Isso vai depender do estilo, da complexidade e do prazo de entrega das imagens. E repare que tudo que você precisa fazer é saber gerar boas imagens com IA, entender o que o cliente quer, fazer um bom briefing e montar uma entrega visual atraente. Logicamente não tem garantia de sucesso, como em qualquer mercado, mas aqui existe uma simetria muito poderosa, porque o custo e esforço para começar são baixos, mas o potencial de ganho, principalmente comparado ao custo e esforço, é muito alto. Entretanto, veja que a IA não se restringe somente a corte de vídeos e criação de imagens. Em pleno 2025, criar sites ainda é uma das formas mais rentáveis de ganhar dinheiro na internet. Negócios locais, profissionais autônomos, prestadores de serviço, lojas, influenciadores, consultores, basicamente todo mundo precisa de um site. O site funciona como a vitrine digital de qualquer marca, onde o cliente encontra informações, tira dúvidas, acessa produtos, preenche formulários ou simplesmente sente confiança ao ver uma presença online bem construída. E é por isso que muita gente ainda paga, e paga bem, por um site profissional. E a boa notícia é que com a inteligência artificial você não precisa mais saber programar ou entender design para oferecer esse tipo de serviço. Hoje a criação de um site completo do zero pode ser feita em alguma coisa em torno de algumas poucas horas, ou dependendo até minutos, se você usa a ajuda de ferramentas que cuidam de todo o processo para você. A primeira etapa de qualquer site é o conteúdo, e aqui que entram ferramentas como o ChatGPT já mencionado, ou o Claude da Anthropic, que na minha opinião para texto está levemente superior ao GPT ainda. Com um bom comando, essas IAs elas podem sugerir o nome do site e estrutura de navegação, gerar textos institucionais do tipo quem somos, nossa missão, valores, criar artigos de blog para atrair tráfego orgânico, descrever serviços, produtos diferenciais do seu negócio, adaptar o tom da comunicação para cada público. Se você disser, por exemplo, cria a estrutura completa de um site de conteúdo sobre investimentos para brasileiros iniciantes com foco em renda fixa, tesouro direto e fundos imobiliários. O ChatGPT já entrega uma sugestão de nome para o site, como é que é a estrutura de navegação, com páginas como por onde começar, glossário de termos financeiros, comparador de investimentos e blog com atualizações semanais. Além disso, ele vai gerar textos educativos para esses iniciantes, ideias de postagem, chamadas para captar e-mails e até descrições para páginas de afiliados como plataformas de investimento. Depois que você já tem as ideias, a estrutura e os textos prontos com a ajuda do GPT ou do Claude, vem a etapa de colocar tudo no ar. E é aqui que entra a Hostinger, para fazer toda a diferença.
porque com o construtor de sites da Hosting você não precisa instalar nada, nem escolher temas complicados ou aprender ferramentas difíceis. Você só responde algumas perguntas simples, como o tipo de site que você quer criar e qual o seu segmento, e a IA da plataforma cuida de todo o restante. Ela gera o design, define a estrutura, monta as páginas e ainda inclui textos e imagens genéricas para você poder editar. Tudo isso é personalizável, você pode ajustar cores, fontes, menus, seções, ou simplesmente colar os textos que você já gerou antes com a ajuda do GPT. Em poucos minutos você tem um site funcional, profissional e adaptado para o celular, até porque grande parte dos acessos hoje são no celular e não no desktop. E tudo isso pronto para ser publicado. Com ele é possível construir um ativo digital que gera renda passiva. E basicamente aqui você tem duas formas diretas de fazer isso. A primeira é monetizando com o programa Google Ads. Você simplesmente escolhe um nicho, vou dar de exemplo aqui finanças pessoais, e publica conteúdos úteis, gerados lá com GPT ou Cloud. Com o tempo seu site começa a atrair visitantes orgânicos e a cada clique nos anúncios exibidos você recebe uma pequena comissão. Não é muita coisa, principalmente no começo, mas quanto mais visualização, mais ganho, sendo que esse ganho ainda vem em dólar. A segunda forma é usar um site como vitrine para vender um produto seu. Pode ser um e-book, uma planilha, um curso, uma consultoria ou até um serviço que você já presta hoje, como por exemplo de organização financeira. Com um site bem estruturado, você aumenta a percepção de autoridade, gera confiança e transforma visitantes em potenciais clientes. E se você quiser colocar seu site no ar ainda hoje, a Hostinger liberou um desconto exclusivo de 10% para quem acompanha o canal. É só você usar o cupom PERINE na hora da contratação e começar seu projeto com custo baixo, estrutura profissional e suporte completo. Sabe o que é o mais interessante disso aqui, Thales? Sabe quanto tempo eu demorei para botar meu site no ar lá em 2014? 2 semanas. 2 semanas onde eu tava lá escrevendo, vendo alguma coisa, a Malu aprendendo um básico de programação, porque a gente tentou mudar, por exemplo, a barra lateral. Ela tava originalmente na direita e a gente viu que era melhor estar na esquerda. Na época o pessoal falava isso. Nem lembro por quê. Pra mudar a barra lateral, foi um Deus nos acuda. A gente não conseguia mudar e quando mudou, deu um problema embaixo no site, levou mais dias ainda pra corrigir aquilo. Hoje em dia você consegue fazer isso literalmente em minutos com IA. Então tá muito mais fácil, né? A distância entre ideias e execução ficou muito mais curta. Agora passando pra quarta ideia, aqui a gente vai falar de criação de apresentações, porque você provavelmente já precisou montar uma apresentação lá no PowerPoint, sabe que isso pode ser demorado, chato, e muitas vezes depois de todo o trabalho você olha e ela tá visualmente fraca ainda, que é só um eufemismo para não utilizar a palavra feio aqui. Agora imagine que você consegue criar slides profissionais, organizados, bonitos e prontos para usar em poucos minutos, apenas digitando um único comando. Com o Gamma, com 2Ms.app, isso é realidade. O Gamma é uma ferramenta de inteligência artificial focada em criar apresentações visualmente impactantes e com uma estrutura lógica bem definida, sem que você precise abrir o PowerPoint para isso. Você vai lá e insere um comando, como por exemplo, cria uma apresentação de 10 slides explicando os fundamentos da renda fixa para iniciantes. E o Gamma entrega em poucos segundos título, subtítulo e a divisão lógica por tópicos, com começo, desenvolvimento e a conclusão. Textos enxutos e adaptados para slides com linguagem clara e direta. Você vai ter um layout profissional com design limpo, paleta de cores, harmônica e distribuição equilibrada entre texto e imagem, além de sugestões visuais integradas, com gráficos, ícones, ilustrações e imagens geradas automaticamente. Você pode usar o Gamma.app para criar apresentações visuais profissionais e aí você vende isso como um serviço. Não precisa convencer ninguém do valor, porque apresentações já são parte da rotina de milhares de profissionais. Eles sabem que isso é importante. E boa parte dessas pessoas não sabe montar os slides de maneira decente, ou simplesmente não tem tempo para isso. O cara até sabe, mas não quer se dedicar. No entanto, se você prefere trabalhar com conteúdo escrito e criar algo que possa ser vendido 1, 10 ou 100 vezes, vai aqui no nosso quinto tópico, que é a criação de e-books. Com a ajuda da IA, qualquer pessoa hoje pode criar um e-book, uma apostila, um guia em PDF e vender isso como um produto digital, do zero. Você não tem que escrever mais tudo sozinho. Com o ChatGPT, por exemplo, você consegue gerar o conteúdo com base no tema escolhido, criar o índice automático, reescrever trechos, revisar textos e ajustar a linguagem, pedir sugestões de títulos e até frases de impacto. Depois você vai lá e pega o Canva para transformar esse conteúdo em um PDF bonito, pronto para ser vendido. Você pode escrever um guia de organização financeira, um planner de estudos, um manual prático de alimentação saudável, um e-book com dicas de produtividade, um passo a passo para começar a vender online, ou até uma introdução ao uso de IA no dia a dia. Se eu quisesse, eu poderia pegar esse vídeo aqui e transformar num e-book falando sobre ferramentas que você pode usar para ter mais sucesso com IA. Se você for um profissional liberal, como um dentista, um psicólogo, um terapeuta, também pode usar essas mesmas estruturas para criar materiais de apoio para os seus pacientes, alunos ou clientes. Apostilas, guias, desafios de 7 dias, checklists, tudo personalizado com a sua abordagem, sua identidade visual e o seu conhecimento. Depois de pronto, esse conteúdo pode ser publicado em diferentes plataformas, como por exemplo,
a QIFI ou Hotmart. E aí basta juntar com as outras formas, né? Você cria um site específico para isso e bota lá o botão do checkout. Bom, essas foram as 5 formas reais de fazer renda extra com a ajuda da IA. Nenhuma delas, logicamente, é garantia de que você vai ganhar muito dinheiro, sobretudo no curto prazo, mas pelo custo baixo, facilidade de acesso, pelo potencial de retorno, eu diria que vale o teste. Veja que é uma posição assimetricamente muito favorável, porque se der certo, você cria uma nova fonte de renda. Agora, se der errado, o prejuízo é mínimo e o aprendizado ainda fica. Ele pode ser útil numa próxima etapa da sua vida. Na minha opinião, é assim que se começa um negócio. Pequeno, rápido e usando inteligência. Como eu já disse aqui anteriormente, na minha visão, a principal vantagem da IA é que ela reduz muito a distância entre ideia e execução. E quem aprende a usar antes, sai na frente. E aí pode surgir a seguinte pergunta, né? Tá, Bruno, vou fazer, vou ganhar dinheiro depois, o que eu faço com o dinheiro que eu consegui gerar dessa forma? E aí entra o meu métier, né, pessoal? Chegou a hora de você aprender a investir esse dinheiro. Não só aqui no Brasil, mas também no exterior, com segurança, estratégia e visão de longo prazo. Você aprende tudo isso muito mais lá no Viver de Renda. Meu curso já chegando na sua 32ª turma. E além do curso completo da comunidade do acompanhamento, essa turma vem com uma grande novidade para quem quer aprender a investir fora do país também. Porque um dos bônus do Viver de Renda número 32 vai ser o curso Viver de Renda no Exterior, que já tem 7 turmas, vamos para a 8ª. As inscrições ainda não estão abertas, mas para quem quiser garantir sua vaga, tem um link de pré-matrícula aqui na descrição do vídeo. Se você quer transformar renda extra em liberdade financeira, esse é o próximo passo. Eu fico por aqui, mas deixa aqui nos comentários quais destas IAs você já conhecia, usou ou pretende usar. Ou inclusive se tem alguma outra ferramenta para recomendar para quem está assistindo aqui. Um grande abraço e até a próxima.